Análise da natureza de um ataque espiritual. Quando um ataque oculto é deliberado, sua forma mais comum é uma combinação de telepatia com sugestão. Antes de entrar em mais detalhes quanto ao mecanismo deste tipo de ataque, daremos um exemplo concreto. Uma colega nossa, faz alguns anos, recém-saída da universidade, foi convidada a ocupar o cargo de diretora num estabelecimento de ensino no interior no país. Seu subordinado imediato era um homem alto, magro, moreno, extremamente católico, mas que pertencia a uma organização de origem holandesa chamada Lectorium Rosicrucianum, e frequentemente se referia, veladamente, aos conhecimentos ocultos que obtivera através dessa organização. Este indivíduo, conforme foi verificado mais tarde, sentia-se preterido pela nomeação de nossa colega para o cargo de diretora, que ele ambicionava. Tinha como hábito controlar a equipe de professores pelo seu poder mental e vários casos estranhos de esgotamento nervoso faziam parte do histórico do colégio desde que ele fora empregado. Entre estes casos estava incluída a antecessora de nossa colega, que se demitira do cargo por motivos de saúde. Nossa colega, nessa época, ainda não estava interessada em ocultismo. De fato, suas experiências com esse senhor levaram-na ao estudo do assunto. Ela era extremamente jovem, inexperiente e sensível. O único motivo por que a posição de diretora lhe havia sido oferecida fora sua brilhante carreira universitária. Embora admirando a eficiência do seu subordinado imediato, que se oferecera para cuidar de todos os detalhes administrativos, poupando trabalho à chefa, como ele dizia, ela sentia uma antipatia instintiva por ele. Esta antipatia se acentuava quando ele se referia à sua ligação com o tal Lectorium Rosicrucianum. Nossa colega procurava controlar essa repugnância, mas sentia que seu assistente, de alguma maneira inexplicável, estava cônscio dela. Na época, além do mais, nossa colega já tinha uma atitude positiva e científica para com assuntos religiosos, e se considerava uma agnóstica. O fato de que ela não ia à missa aos domingos, numa cidade pequena e extremamente católica, foi o primeiro, conforme ela só veio a saber muito mais tarde, a ser utilizado contra ela pelo seu ajudante, que escreveu longas cartas aos proprietários do colégio insinuando que ela, por sua atitude, estava antagonizando os pais dos alunos para com a instituição. Em seu segundo mês de gestão, nossa colega teve o primeiro atrito sério com o seu lugar-tenente. Ele, um homem extremamente colérico e que não tolerava a mínima desobediência às suas ordens, fosse por que motivo, despedira uma faxineira sem aviso prévio e sem indenização. A mulher veio queixar-se à diretora, e nossa colega levou o caso à atenção de seu subordinado, apontando-lhe, bastante gentilmente aliás, que só ela tinha autoridade para despedir empregados da instituição. Em vez de admitir este fato incontestável, o homem replicou que ela sabia perfeitamente que a faxineira era desonesta e displicente no serviço. Em seguida, fixando-a profundamente nos olhos, citou-lhe repetidamente as falhas da faxineira, em voz clara e firme. Isto, e isto, e isto aconteceu. Você sabe que aconteceu. Você sabe que ela fez isto. Felizmente para a faxineira, já nessa época nossa colega tinha hábito de manter diário em que anotava cuidadosamente as ocorrências no colégio. Não fosse isto, segundo seu próprio testemunho, ela teria acreditado nas acusações, pois acabou fugindo de sua própria sala e da presença do acusador, sentindo-se tão atordoada e exausta que foi direto para seu quarto e dormiu até a manhã seguinte. Diz ela que dormiu mais de 10 horas sem acordar. De manhã consultou seu diário, viu que as acusações do seu auxiliar não eram cabíveis e mandou chamar a faxineira. "Ah bem, da disciplina", disse-lhe, "eu não quero contrariar a decisão do meu colega. Mas eu sei que as acusações dele são injustas. Você terá sua indenização, e uma carta de recomendações de meu próprio punho." Este foi seu primeiro erro. Ao concordar em dispensar a faxineira injustamente, estava se submetendo à vontade mágica perversa do seu subordinado. Mas como já dissemos, ela era jovem e inexperiente. Poucos dias depois o assistente, encorajado por esta primeira vitória, voltou à carga.
Ele se desentendera com um dos professores mais conceituados do estabelecimento, a quem dera uma ordem, e que reagira energicamente, dizendo-lhe que era um profissional e não um escravo, e que não recebia ordens dadas nesse tom de ninguém, nem mesmo da diretora. O método de ação do subordinado foi exatamente o mesmo. Ele foi ao gabinete de nossa colega e exigiu que ela despedisse o professor. Em voz clara e firme, e com os olhos fixados nos de sua superiora, fez-lhe afirmações calmas e repetidas. Nossa colega contou-nos mais tarde que, para sua intensa surpresa, ela se percebeu concordando em voz alta com seu assistente quanto a uma série de gravíssimas acusações contra o professor. A mesma exaustão nervosa e o mesmo cansaço se apossaram dela, e eventualmente ela concordou apressadamente em despedir um homem inocente e retirou-se da sala, alegando uma forte dor de cabeça. Mas desta vez, ao sair da sala, ela sentiu pela primeira vez na vida uma sensação estranhíssima. Ao caminhar, era como se seus pés e suas palavras não estivessem no lugar onde deveriam estar. 4. Chegando ao seu quarto, nossa colega novamente caiu num sono profundo que durou até a manhã seguinte. Ao acordar, ela se sentiu profundamente envergonhada de seu procedimento na noite anterior. Consultou mais uma vez seu diário, e verificou que todas as acusações que seu assistente fizera contra o professor eram totalmente infundadas. No entanto, ela havia concordado com todas após 5 minutos de repetições. Pode-se imaginar a sua confusão. Ela não conseguia entender como fora capaz de concordar com tanta calúnia, mas sentia instintivamente que seu assistente era responsável pela sua fraqueza. Podemos imaginar sua revolta. Ela se vestiu, foi para sua sala e mandou chamar o assistente. Assim que este entrou na sala, ela lhe disse: Sr. N, eu estive revendo o caso que o senhor me apresentou ontem à noite. As suas acusações eram completamente sem fundamento. É a segunda vez que o senhor faz isso, e se houver uma terceira eu serei forçada a pedir sua demissão. O homem alto, magro, moreno, de olhos penetrantes, absolutamente não se perturbou. Olhando fixamente a moça, 15 anos mais jovem que ele, disse-lhe com voz firme e serena: Quem vai pedir demissão é você. Antes de sair deste escritório você vai admitir que é incompetente e que não tem confiança em si mesma. Ora, muito poderia ser dito contra a competência de nossa colega, que mal atingira a maioridade, e estava ainda em seu primeiro emprego, mas autoconfiança é coisa que, podemos testemunhar, nunca lhe faltou. Ela respondeu imediatamente que se N tinha dúvidas quanto à sua capacidade para o cargo, poderia expressá-las por escrito diretamente aos proprietários do colégio, quando ela teria prazer em responder às acusações, e apresentar algumas por sua vez. Em vez de replicar ou discutir, o homem olhou-a fixamente nos olhos e repetiu, em voz clara e firme: Você é incompetente, e você sabe disso. Você não tem confiança em si mesma, e você vai admitir que não tem. Isso não é verdade, nossa colega protestou. Eu faço bem o meu trabalho, e o senhor sabe que o faço bem. Este foi o segundo erro que ela cometeu. Se tivesse mais experiência da vida, ou um módico treino oculto, teria se retirado imediatamente. Em vez disto, ela ficou e procurou dialogar com o oponente. Este meramente repetiu suas 2 frases anteriores, e continuou repetindo-as como uma ladainha. Nossa colega entrara em seu escritório às 10 horas da manhã, saiu às 3 da tarde. Durante este intervalo de tempo, segundo ela, o homem repetiu seu mantra venenoso várias vezes. Ela entrara uma jovem alerta, cheia de saúde, saiu em total estado de confusão mental e esgotamento físico, e esteve doente durante mais de 1 ano. Longe de não ter autoconfiança, seu problema é que tinha autoconfiança demais. A pessoa que é autoconfiante ao ponto de se achar capaz de enfrentar um gorila desarmada é mais que autoconfiante, é temerária. A força mental do ambicioso assistente estava para a força mental de nossa pobre amiga, como a força de um gorila está para o ser humano. Ela sentiu, instintivamente, que se admitisse ser incompetente e indecisa nunca mais faria algo de valor na vida, mas ignorava totalmente a técnica para se defender contra este tipo de ataque, a qual consiste simplesmente em não lhe dar atenção.
Ao discutir e argumentar com seu adversário, ela estava inconscientemente admitindo que dava valor à sua opinião, e afirmando a existência de lealdade intelectual entre os dois. Este segundo erro agravou a vulnerabilidade estabelecida pelo primeiro, e antes que ela percebesse o que estava acontecendo já estava fascinada. Gradualmente, tudo em volta dela foi se tornando irreal, como em um sonho. Sua faculdade de visão pareceu se tornar cada vez mais estreita, até que somente o rosto moreno e magro e os olhos penetrantes do seu atacante eram visíveis. Novamente ela sentiu que seus pés não estavam tocando o chão na extremidade de suas pernas, e sim mais abaixo. Neste momento, um fenômeno curioso ocorreu. Ela ouviu distintamente uma voz interna cobrir a voz do adversário e dizer-lhe: "Finja que está derrotada. Então ele relaxará o ataque e você poderá escapar 6. Nossa colega seguiu imediatamente o conselho. Diz ela que pediu humildemente perdão ao seu subordinado por tudo que já tinha feito na vida e por tudo que ainda poderia fazer. Isto, por si só, como explicaremos mais tarde, não era muito grave, mas na sua inexperiência e estado de fraqueza ela cometeu um terceiro e sério erro. Ao pedir perdão, ajoelhou-se diante do atacante. 7. Este interrompeu finalmente a sugestão hipnótica, acariciou-lhe a cabeça e perdoou-a, muito satisfeito com seu trabalho. Nossa colega voltou ao seu quarto e atirou-se ao leito vestida mesmo. Sua mente estava num estado de completo atordoamento. Várias horas mais tarde uma professora, estranhando sua ausência à mesa de jantar, veio ao seu quarto e tentou reanimá-la. Mas ela continuava atordoada, e recusou-se a descer ao refeitório. Trouxeram-lhe comida no quarto, mas ela não comeu. Vários colegas vieram visitá-la, mas o seu assistente não apareceu, embora tivesse sido avisado do seu estado. Esta situação continuou durante 3 dias, ao fim dos quais a família, que havia sido prevenida pelo professor que ela defendera, compareceu ao colégio. Seus pais perguntaram-lhe o que tinha acontecido, mas nossa colega não soube explicar, sua mente estava em branco. Qualquer memória de sessão com seu subordinado tinha desaparecido completamente. 8. Tudo que ela sabia é que sentia medo, um medo constante e sem motivo aparente. Não era medo de alguma coisa ou pessoa em particular, mas não era menos terrível por isto. Ela jazia na cama com os sintomas físicos de medo intenso, a boca seca, as palmas das mãos suando, o coração batendo e a respiração acelerada e rasa. A família, é claro, ficou imensamente intrigada, mas como não podiam descobrir os motivos da situação da moça, foi forçada a atribuir os sintomas a um esgotamento nervoso. Ela foi desligada do estabelecimento por motivos de saúde, e o assistente foi colocado em seu lugar. A conselho do médico da família, ela foi levada para a fazenda de um parente no campo, para repousar e se recuperar. Mas a recuperação foi lenta. A intensidade dos sintomas de medo diminui, mas ela continuava a se fatigar com facilidade fora do normal, como se tivesse sido privada de sua vitalidade natural, e estava completamente apática e sem iniciativa. Após 6 meses na fazenda, ela recebeu a visita de uma amiga de infância, estudante de ocultismo. Esta, percebendo a natureza do seu estado, submeteu-a a um interrogatório cauteloso mas persistente. Pouco a pouco as circunstâncias esquecidas afloraram à sua consciência. Foi uma experiência extremamente penosa para ela. De fato, a lembrança do ataque produziu um choque emocional quase tão grande quanto o ataque mesmo. Mas finalmente ela conseguiu se livrar da sensação de medo que a acompanhava durante meio ano. Seu estado físico, entretanto, só progressivamente melhorou, e ela levou mais 6 meses para se recuperar. O médico da família havia receitado calmantes. Estes são muito prejudiciais em casos de depressão nervosa produzida por ataques nos planos sutis, pois incrementam a letargia do corpo etérico. A amiga, que era uma probacionista da AA, consultou seu superior imediato, e foi aconselhada que a doente tomasse regularmente altas doses de vitaminas que fortificam o sistema nervoso, e a se esforçar por exercitar-se fisicamente com moderação mas com persistência. Ela começou com passeios a pé, cada vez mais longos, daí passou à natação e à equitação. Em 6 meses voltara ao normal.
Uma explicação completa do mecanismo do ataque lhe foi dada, e isto ajudou muito a sua recuperação. Foi um imenso alívio para ela saber que algo real, concreto, e até corriqueiro, para iniciados, lhe acontecera. Um de seus piores receios fora o de que tinha tudo sido produto de sua imaginação, e que estava ficando louca. Tendo voltado ao normal, ela se afiliou à nossa ordem, onde seu progresso tem sido bastante rápido. Sua experiência de ataques ocultos tem lhe proporcionado inúmeras oportunidades de socorrer pessoas em situações análogas, e vários dos casos